Primeiros meses do ano apresentam queda no número de homicídios em Rio Claro. Integração das forças de segurança é apontada como ponto positivo para a redução do indicador. A maior integração acontece na ponta da lança, na rua, com os agentes trabalhando em conjunto. Estudo aponta o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, além da porcentagem de desempregados. E ainda, livro destaca como o mundanismo espiritual desvia a igreja de sua verdadeira vocação e compromete a vivência autêntica do Evangelho. Hoje é quinta-feira, feriado, Dia do Trabalhador, e você fica com as principais notícias a partir de agora. Olá, boa noite. Começamos falando do setor de segurança. Depois de um ano violento, Rio Claro registrou queda em diversos índices de criminalidade nos 2 primeiros meses de 2025. Entre eles está o número de homicídios. 2024 foi marcado pela violência com diversos homicídios em Rio Claro. O ano fechou com 33 pessoas assassinadas na cidade, número que assustou a população. Porém, as novas estatísticas apontam redução neste tipo de crime. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nos 2 primeiros meses de 2025, Rio Claro registrou uma queda em diversos índices de criminalidade. Entre eles está o número de homicídios, que passou de 5 ocorrências registradas entre janeiro e fevereiro de 2024 para 3 no mesmo período desse ano. O número de roubos foi o único indicador que apresentou aumento de 56,66%. Em janeiro e fevereiro de 2024, foram 30 ocorrências. E em 2025, no mesmo período, os registros subiram para 47. Não só em relação aos homicídios, os outros índices também estão sendo sistematicamente reduzidos, questão dos furtos, questão de furtos de veículos. O único número que nós apontamos aí junto à Secretaria de Estado que houve um aumento foi a questão dos roubos, mas a gente tem trabalhado em cima disso para que se reduzam também. E é como eu sempre digo, os números eles contam histórias, e a história então tem mostrado que a gente tem conseguido sistematicamente reduzir os índices criminais do município de Rio Claro. Há 4 meses, à frente da Secretaria de Segurança do município, o secretário faz um balanço do trabalho que vem sendo realizado, principalmente na colaboração entre as 3 forças de segurança. Essa integração, eu costumo dizer que ela tem que acontecer na prática, Além, claro, das reuniões que a gente realiza com o comando da Polícia Militar, com os delegados de polícia, a maior integração acontece na ponta da lança, na rua, com os agentes trabalhando em conjunto. Então, é muito comum hoje, a Polícia Militar precisa do nosso apoio, a gente dá esse apoio, muitas vezes a gente precisa também do apoio da Polícia Militar. A Polícia Civil tem realizado operações, grandes operações aqui no município de Rio Claro, conta com o apoio da Guarda Municipal, dos nossos cães farejadores. Então essa integração ela tem ocorrido na prática e muito provavelmente isso vem impactando aí na redução dos números criminais. Mudando de assunto, a taxa de desemprego chegou a 7% no trimestre encerrado em março de 2025, alcançando 7,7 milhões de desempregados. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. O levantamento aponta também o número de trabalhadores com carteira assinada. Segundo o IBGE, permanece em 39,4 milhões. Já o número de empregados sem carteira no setor privado é de 13,5 milhões e caiu 5,3%. Menos 751 mil pessoas em relação ao último trimestre de 2024. A taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2025 é menor que todas as registradas neste mesmo período de anos anteriores. Sexta-feira de sol com diminuição de nuvens pela manhã, tarde ensolarada e noite de tempo limpo. Em Rio Claro, mínima de 12, máxima de 26 graus. Em Analândia, mínima de 14, máxima também de 26. Já em Itirapina, as temperaturas oscilam entre 13 e 25 graus.
E a seguir a gente fala de um lançamento, viu? O livro destaca como o mundanismo espiritual desvia a igreja de sua verdadeira vocação e compromete a vivência autêntica do evangelho. Eu volto já. Estamos de volta hoje, Dia do Trabalhador, mas muitas pessoas ainda desempregadas. Então, por isso, a gente ajuda e traz algumas vagas disponíveis em Rio Claro. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para assistente de vendas, ajudante de câmara fria, mecânico, secretária comercial, auxiliar de compras, recepcionista, auxiliar de manutenção predial, ajudante de motorista, marceneiro e porteiro. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E agora a gente fala sobre o lançamento do livro Mundanismo Espiritual, livro que traz diversas reflexões, além de ser essencial para quem deseja compreender a crítica do Papa Francisco, a visão egoísta e autocentrada que ameaça a missão da Igreja. A Thaís Nascimento conversou com o autor. Desafios pastorais e resistências às reformas. Esses são alguns dos assuntos que estão no novo livro do padre Calmon Malta, que fala aí sobre mundanismo espiritual. E eu vou conversar com o padre para falar um pouquinho a respeito desse livro. Padre, conta um pouco para a gente como que foi esse processo de escrita. Thaís, escrever um livro sempre requer de nós cuidados, né? Porque, afinal de contas, você vai estar levando à frente aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que o nosso Senhor nos ensina, e você vai tocar o coração das pessoas. Então, para mim, esse processo se deu, né, justamente na observação de tudo aquilo que está acontecendo na conjuntura da igreja, né? Então, eu considerei justamente a visão do Papa quando ele, lá em 2013, quando o Papa Francisco foi eleito e assumiu o trono de Pedro, ele escreve a sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium. E na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco ele faz uma leitura da realidade, né? Aquilo que na igreja a gente chama de sinais dos tempos.
E justamente a partir dos sinais dos tempos, o Papa então aponta algumas situações que ele observava, né, e que ao mesmo tempo ele denunciava, né, que estava acontecendo ou poderia acontecer no mundo e com os cristãos de modo especial, nós católicos, né? Então, eu considerei justamente essa leitura, né, que o Santo Padre fez da realidade naquele momento e que, de fato, ao longo do caminho, ao longo desses 12 anos do seu pontificado, foi se consolidando. A questão do egocentrismo humano, a questão da autorreferencialidade, né, essa questão da busca, né, das pessoas buscarem por si, né, pelos seus prazeres, pelas suas vontades, pelo seu querer, e que diante da nossa fé isso é muito perigoso, porque nós professamos a fé num Deus que é misericordioso e ao mesmo tempo vem ao nosso encontro e nós nos colocamos a serviço, né, a serviço dele, né, pela fé que nós professamos. Então, esse foi mais ou menos o caminho, né, que eu considerei para a gente poder escrever esse livro. O que o senhor considerou mais importante na hora de escrever as críticas, né, de escrever as críticas que compõem o livro, padre? Bem, com relação às críticas, o comportamento dos cristãos, e aí eu falo dos cristãos do modo geral, não apenas nós católicos, mas aqueles que levam o nome de Cristo, e principalmente, evidentemente, o mundo católico. Né? Então, o comportamento dos cristãos hoje com essa autorreferencialidade. Né? Então, sim, o Papa Francisco teve uma preocupação muito grande, né, e quando, né, a partir do número 93 da Evangelii Gaudium, que ele vai falar do mundanismo espiritual, ele vai apontar muito isso, né? Olha, nós estamos vivendo um tempo de aparências, né? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão voltadas para si, né? E, ao mesmo tempo, isso acentua um modo egoísta de ser tão profundo que nos afasta das relações com Deus, em primeiro lugar, e com as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Então, sejam as pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Ou seja, as grandes tomadas de decisões que a gente precisa fazer, nós, como cristãos, fazemos tudo isso à luz do Evangelho. Então, quando nós deixamos de lado o Evangelho, né, e buscamos esta autorreferencialidade, este egoísmo, este personalismo na nossa experiência de fé, inclusive, de igreja, isso não é bom. Então, a crítica do livro vai justamente em cima deste comportamento, né, que acaba sendo um comportamento, um antitestemunho daquilo que devia ser, de fato, a nossa experiência religiosa, a nossa experiência de fé. E, padre, o que as pessoas podem esperar dessa leitura, né? Como o senhor tem dito, é um livro que trata de um assunto que é muito atual em tudo que a Igreja está passando, principalmente nesse momento, né, que estamos às vésperas de escolher um novo Papa. Então, o que as pessoas elas podem esperar dessa leitura, né, diante desse assunto, né, sobre reformas, sobre tirar a si mesmo do centro? Nós estamos vivendo um tempo ímpar na Igreja, né? Inclusive, eu acredito, tudo na vida é providencial. Né? Então, o livro saiu agora, né, no início do mês. E eu gostaria muito que o Papa Francisco tivesse visto, né? Eu não tive a oportunidade de fazê-lo chegar nas mãos do Santo Padre, né? Mas eu tenho certeza que ele estaria muito feliz de ver, né, que os seus pensamentos, o seu modo, né, de enxergar o mundo e a Igreja estão continuando. E, com certeza, não tem volta, né? Aquilo que o Papa nos ensinou, principalmente no seu modo de ser, no seu testemunho de ser, e pedindo que a Igreja, de fato, assim fosse, uma Igreja acolhedora, misericordiosa, uma Igreja que soubesse abraçar, uma Igreja que fosse mãe, né? Isso, de fato, não tem como voltar, né, a um modo que não fosse desse jeito, que não seja desse jeito. Então, assim, eu acredito muito que os leitores podem esperar do livro um encontro com o Papa Francisco, né? Primeiro porque o livro está dividido em 3 momentos. A primeira parte dele é justamente essa visão do Papa. Como que o Papa Francisco entende a Igreja e o mundo, a realidade que o circunda. E a segunda parte do mundo é a denúncia que ele faz. E a terceira, que é a do mundanismo espiritual, né?
E a terceira parte é o caminho que ele nos leva a superar esse mundanismo, porque não adianta só denunciar, você tem que apontar um caminho, né? E o Papa é muito claro quando ele nos aponta um caminho, é muito seguro. Então, eu acredito que 3 elementos são importantes, que nos ajudam, de fato, pode ajudar o leitor, né, a fazer essa proposta, né, a levar o leitor a compreender estes passos. Acho que a primeira coisa que o leitor pode esperar do livro é uma leitura assertiva que o Papa faz da realidade, né? Então, essa visão de mundo que o Papa Francisco tem, não só de mundo, mas da igreja. Um segundo elemento que acho também característica que o leitor vai encontrar no livro é a segurança de uma orientação correta à luz do magistério da igreja. O Papa Francisco não faz nada e não ensina absolutamente nada que não esteja no magistério da igreja. E muitas vezes, por causa de muitos ruídos, né, às vezes, principalmente ruídos de redes sociais, em frases colocadas fora do contexto. Então, acho que o livro traz essa assertividade, né, essa segurança de um caminho reto, de um caminho seguro. E um terceiro elemento que eu colocaria é a clareza da denúncia que o Papa faz, né, para os cristãos e, de modo especial, para nós católicos, né? Essa clareza que o Papa faz para a igreja e para todos os cristãos. Eu acho que esses 3 elementos, de fato, o leitor pode esperar encontrar no livro com muita tranquilidade. Ok, padre, obrigada pelas informações. É isso, gente. O livro já está disponível em todas as livrarias. E eu fico por aqui, Thaís Nascimento, de Rio Claro. O Rio Claro Notícias deste 1º de maio fica por aqui. Estamos de volta amanhã na primeira edição, ao 12:30. Eu espero você, mas também nos acompanhe lá no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Uma ótima noite, um bom restinho de feriado. Tchau, tchau.